Mateus capítulo 2, verso de número 11, conta a história do menino Jesus, o nascimento do Messias, o nascimento do príncipe. E se você lê o capítulo completo, lê todas as partes ali, você vai ver que José e Maria têm que ir para Belém para fazer o recenseamento, que chama, né? A contagem das pessoas, quem nasceu em Belém. E José era um cidadão belemita, ou seja, ele nasceu lá, então ele tinha que ir lá. E José, chegando em Belém, não tinha lugar para se hospedar, não tinha um lugar para ele dormir com a sua família, Maria grávida do menino Jesus. Então ele fica numa estalagem, né, no estaleiro, e o menino nasce e o colocam numa manjedoura, como todo mundo sabe, todo mundo já ouviu essa história. E é engraçado entender que José, acredita que era uma pessoa humilde junto com Maria. Eles não eram sacerdotes. Não sei se vocês sabem que para ser sacerdote você tem que ser escolhido lá com 10, 12 anos de idade, e aí você recebe do governo mensalmente para ser um sacerdote, que é os escribas e fariseus que Jesus tanto atacava, né? Porque eles eram pessoas com índole ruim. Então eles tinham uma vida bem simples, bem difícil. E com o nascimento do menino Jesus, os magos do Oriente viram a estrela no alto, identificaram que aquela estrela era uma estrela diferente e começaram a procurar o menino Jesus. Começaram a procurar o rei dos judeus, o Messias, o enviado. E eles chegam em Jerusalém e começam a perguntar: onde nasceu o rei dos judeus? Onde nasceu o menino Jesus? Então Herodes fica sabendo e fala assim: mas como assim outro rei? Como assim outra pessoa para assumir o meu lugar? Como assim? E então ele fala assim para os magos: vai lá, visita ele. Existe uma profecia, porque Herodes manda consultar os escribas e fariseus, e os escribas e fariseus falaram assim: ó, tem uma profecia de Oséias que diz que o menino nasceria em Belém, Belém Efrata. Então Herodes fala: ó, vai lá em Belém, deve estar lá esse menino, visita ele, e depois que vocês o visitarem, mande que ele volte aqui, me conte onde o menino está, porque eu também quero honrar ele, eu também quero abençoar ele, eu também quero dar as boas-vindas para o rei dos judeus. Mas ninguém entendia, ninguém sabia que na verdade o que Herodes queria, irmãos? Matar o menino, acabar com o menino. A vontade encoberta diante daquelas palavras, na verdade, era de morte. Então aqueles magos vão até Belém, encontram o menino numa manjedoura, porque a Bíblia fala que a partir do momento que eles começaram a andar, muitas vezes, irmãos, até isso é interessante a gente entender, muitas vezes nós andamos na direção errada, e enquanto nós andamos na direção errada, a bênção de Deus não nos acompanha, a bênção de Deus não vai junto com a gente. Mas a partir do momento daquelas pessoas, que aqueles magos começaram a se dirigir para Belém, você pode ler, eu não li o capítulo todo porque senão toma tempo, mas a estrela que eles viram no céu, que era uma estrela diferente, e que eles identificaram que era a estrela do menino Jesus, que havia nascido, começou a acompanhá-los até Belém, e parou justamente em cima da casa onde tinha o estaleiro, onde o menino havia nascido, onde o menino Jesus estava naquela manjedoura. E o interessante é o cerne da mensagem, é que eles chegaram, adoraram o menino e deram ouro. Cadê o versículo? Lhes ofertaram ouro, incenso e mirra. Para nós, incenso e mirra hoje não tem tanto valor, mas naquela época era valor de ouro. Então eles ofertaram 3 coisas valiosas. Para que eles ofertaram aquilo? Por que Deus mostrou para 3 magos, irmãos? E deixa eu abrir
uma aspas aqui, um parênteses aqui, porque senão vocês vão entender. Ah, pastor, Deus revela para os magos e nós não podemos ler astrologia. Era muito diferente daquela época. Não é a astrologia que tem hoje. Eles estudavam as estrelas. Esse pessoal que faz hoje é totalmente desviado, totalmente complicado. Esse negócio de signo, essas coisas aí, é totalmente desviado do que era naquela época. Então porque fala de mago, fala disso. Era totalmente diferente, irmãos. Como tudo na vida, há 20, 100 anos atrás era diferente. Então você imagina 2000 anos atrás, como não era diferente. Vamos fechar aspas, só para entender. Por que essas pessoas levaram dinheiro lá? Por que essas pessoas foram lá e levaram coisas valiosas para eles? Porque José e Maria não sabiam. José e Maria não tinham o entendimento necessário para saber que Herodes ia tentar matar aquela criança. Então Deus precisava proteger aquela criança, e uma das formas de proteger aquela criança, se você continuar lendo o capítulo e entrar no capítulo 3, você vai ver que era levando ele para o Egito. Levando o menino para o Egito era uma forma de proteger o menino. E cadê dinheiro para isso? E cadê condições para isso? Como que eles iam fazer isso se José só tinha ido para Belém para fazer um recenseamento, ou seja, dar o nome dele lá, assinar o nome dele? Você acha que José vendeu a casa dele? Você acha que José fez um acerto no trabalho? Eu não lembro, não tem isso na Bíblia para a gente entender, mas você acha que José foi preparado para depois dali ir para o Egito? Não, ele não foi preparado. Mas é esse o que eu quero pregar para vocês hoje: o Deus provedor. É o Deus que vai fazer sem você saber. Você não sabe o que está acontecendo. Nós estamos a 3 semanas do fim do ano. Nós estamos a 3 semanas de 2021. Como vai ser 2021? Não sei. Quais as dificuldades de 2021? Não sei. O que nós vamos passar em 2021? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, e isso eu quero profetizar na vida de vocês: o nosso Deus que está lá no céu, Ele sabe todas as coisas, como Ele sabia que Herodes ia tentar matar aquela criança, e Ele já está provendo na minha vida e na tua vida o teu sustento. Ele já está provendo o teu alimento, Ele já está provendo aquilo que é necessário para você passar 2021, para você sobreviver em 2021, como Ele fez com o menino Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não entendemos, nós não sabemos, é pandemia, é Covid-19, é esse inferno que nós estamos passando no mundo, mas Deus está aguardando, Deus está à frente. Ele sabia da pandemia, Ele sabe desse problema, Ele sabe da economia, e Ele está mandando eu te dizer: assim como eu guardei o meu filho, assim como eu sustentei os pais dele, para que ele não fosse morto, eu tenho condições de sustentar cada um de vocês. Eu tenho condições. Glória a Deus. Se é para o Senhor, faz melhor, irmãos. Se é para o Senhor, aplauda melhor. Amém? Vamos lá? Amém. Glória a Deus. Só que vai ter que passar pelo Egito. O que é passar pelo Egito, irmãos? O Egito é um lugar de problema. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia? Sabe o que Deus fala do Egito? Não vai para o Egito. Vocês sabiam disso? Pastor, mas Deus fala para não ir para o Egito, e Ele pega o filho dele e põe no Egito? Sim. Então, mas que discrepância que é essa? Irmãos, o Egito era o único lugar que ninguém procuraria o rei dos judeus. Vocês sabiam? Porque o Egito é um lugar que Deus manda os judeus não ir. Então, teoricamente, um rei, ainda mais dos judeus, que seria uma pessoa espiritual, nunca desceria para o Egito. Irmãos, o Egito só traz problema. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que é o Egito. Abraão, ele recebe uma promessa em Ur dos Caldeus: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Amém? Todo mundo conhece
profecia? Abraão começa a caminhar, e ele chega na terra de Canaã, e Deus fala, essa é a terra, pode ficar aí, pode se estabelecer aí. Só que a hora que ele chega na terra de Canaã, não sei se todo mundo conhece essa história, lá tinha os anaquins. Qual a altura de um anaquim, irmãos? Eu já fiz uma ministração uma vez aqui. 4,50 metros. Ou seja, os homens anaquins tinham 4,50 metros. É mais ou menos a altura do ar-condicionado aqui, irmãos. Um pouquinho para mais. E como é que Abraão ia morar lá? Como é que Abraão ia tirar aquele povo de lá? Não tinha como. Então Abraão catou, foi um pouco para o lado e ficou ali. E Deus fala para ele, eu vou te dar a terra. O que Deus faz, irmãos? Eu quero explicar isso para vocês entenderem, quando vocês estiverem passando, vocês saberem o que está acontecendo. Deus manda fome na terra. Deus coloca uma fome. Naquela época a terra não era igual hoje, que existe todos os continentes habitados, todos os lugares habitados. Não, naquela época os únicos lugares habitados era o Oriente Médio, era ali, Jerusalém, Israel, França, Itália, as Coreias ali, o Japão, só aqueles lugares ali. Brasil, para vocês terem uma ideia, foi descoberto agora em 1500, então era só ali, era só aquele pedaço ali que era habitado, o Oriente Médio, que nós chamamos hoje. Com a fome, obrigou as pessoas a saírem dos seus lugares, das suas cidades e buscar alimento. E quem que saiu também, irmãos? Abraão. E para onde ele foi? Para o Egito. O que ele fez no Egito? Falou que a esposa Sara era irmã. Aí Faraó pega a Sara para ele, porque Sara era uma mulher muito bonita. Descobre depois que Abraão era esposo, não era irmão. Devolve Sara para Abraão e manda ele embora das terras do Egito. Só que com isso, a Sara leva uma pessoa do Egito. Qual que é a pessoa? Agar, a escrava, a serva de Sara, que depois vem se deitar com Abraão, vem gerar Ismael, que hoje é o povo palestino, o povo árabe, que vive em confronto com quem? Com Israel. Tudo por quê? Por causa de uma desobediência. Não desce para o Egito. Não era para ter descido para o Egito. Mas pastor, todo mundo estava morrendo de fome. Abraão não morreria de fome. Por que Deus mandou a fome então, pastor? Para tirar os anaquins da terra e Abraão poder dominar aquele lugar. Irmãos, muitas vezes Deus está permitindo essa pandemia para tirar pessoas que estão em altos lugares, mas não eram para estar lá, porque são pessoas totalmente pecadoras, totalmente dominadas pelo diabo, mas estão lá porque a onda estava alta, e quando a onda está alta, diz especialista que todo surfista surfa, até quem não sabe. Então a onda estava alta, um monte de gente estava lá em cima, e Deus permitiu essa pandemia para quê? Para colocar as coisas no devido lugar. E eu creio, e já profetizei aqui nesta igreja, que eu e você, nós vamos crescer na pandemia, nós vamos prevalecer, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos colocar de pé. O nosso Deus é o Deus provedor, e na hora que a pandemia acabar, irmãos, nós vamos estar preparados para pegar o melhor desta terra e crescer financeiramente e dominar todas as coisas e viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só que nós não devemos descer para o Egito, nós não devemos ir para o Egito. Vou contar outra história para vocês. Abraão fez tudo isso, nasce Isaac, tem fome na terra. Para onde que Isaac vai? Para o Egito. O que ele fala que a esposa dele era? Rebeca, irmã. Olha a maldição hereditária, irmãos. Então não era para descer para o Egito. Eu só quis explicar um pouquinho para vocês o que é o Egito, porque às vezes ali passa de uma forma, até eu vou ler para vocês. Pega aí comigo aí no capítulo 2, versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito, demora-te lá,
até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Passa despercebido. Mas irmãos, você percebeu que um anjo teve que aparecer em sonhos para José e falar pessoalmente para ele: vai para o Egito, porque senão José nunca iria para o Egito. Só que o Egito era o único lugar onde ninguém procuraria aquele menino. O Egito era o único lugar onde Herodes não iria procurar aquele menino, como não procurou. Agora, o que aconteceu com as crianças abaixo de 2 anos que moravam em Jerusalém, na Galileia, em Cafarnaum? O que aconteceu com as crianças? Todas foram mortas. Abaixo de 2 anos. Herodes, percebendo que tinha sido enganado pelos magos, porque os magos não voltaram. Se você ler o versículo de cima do que eu li, um anjo aparece para os 3 reis magos e fala assim: não volta pelo mesmo caminho, vai por outro. Não fale para Herodes que o menino nasceu, que o menino está aqui. E Herodes, percebendo que tinha sido enganado, ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Só que o menino Jesus não estava ali. O menino Jesus estava lá no Egito, crescendo, se desenvolvendo. Pastor, mas a família não tinha condições, a família não estava preparada. Sim, Deus sabia, e por isso Ele mandou as ofertas. Muitas vezes nós não estamos preparados, muitas vezes nós não temos condições, e Deus sabe da tua dificuldade, Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe aquilo que você precisa, e Ele manda te dizer: eu sei e eu vou prover, eu sei e eu vou fazer, eu sei a tua limitação, mas é eu quem vou agir através da tua vida. Irmãos, eu sempre falo, quando eu comecei essa igreja, eu sempre dou esse testemunho, não tinha nada, está meu pai ali, está o Schubert aqui, que estão comigo, a dona Gisele lá atrás, o seu Luiz, a Carne então, que nos incentivou tanto, o Everton ainda chegou um pouco depois, né, Everton? Não tinha nada, e Deus falou para mim: abre uma igreja. Eu falei: como que eu vou abrir uma igreja? Eu não tenho nada. Ele falou: você tem tudo. Eu falei: eu não tenho nada, você tem tudo. Eu tinha uma Bíblia e aquele pedestalzinho ali, ó, aquele mais chanfrezinho ali, ó, que eu colocava a Bíblia em cima dele, ele balançava igual o vara verde, mas nunca caiu, né, Everton? Nunca caiu. Aí eu falei: Senhor, então tá bom, tem a Bíblia e tem o pedestal, onde eu vou pregar? Na garagem da sua casa. E irmãos, hoje nós estamos aqui, ó. Deus providenciou cada detalhe, Deus providenciou cada coisa que foi necessária para a igreja agir, para a igreja crescer. E nós temos muito tempo de igreja, vai fazer 3 anos agora em maio. Vai fazer 3 anos agora em maio que nós abrimos a igreja, 27 de maio. Deus sabe a tua dificuldade, Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe aquilo que você é limitado, e Ele vai mandar pessoas para te abençoar. E se Ele já não enviou, Ele vai mandar pessoas para te ajudar, Ele vai mandar pessoas capacitadas para que você vença. Irmãos, Jesus era uma criança de colo, de dias de nascido, não tinha condições, era o Filho de Deus, era o próprio Deus aqui na terra, mas ele necessitava daquilo que a terra necessita, que é dinheiro. O pai e a mãe não sabiam o que ia acontecer, então não se prepararam para aquela situação. Eles não sabiam nem que Jesus ia nascer lá em Belém. Só que Deus sabia, e Deus enviou, proveu aquilo que era necessário. Deus vai mandar pessoas para te abençoar, Deus vai mandar pessoas para prover aquilo que você precisa, Deus vai mandar pessoas para capacitar você, para que você alcance aquilo que você pretende alcançar. Pastor, mas pandemia? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Deus vai usar inclusive a pandemia para te abençoar, Deus vai usar inclusive a pandemia para te honrar, para te colocar por cima e não por baixo. Mas muitas vezes nós temos que entender algumas coisas e fazer algumas perguntas. Nós temos que entender certas situações. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus é aquele que tudo sabe. Eu não sei o jeito que vai ser 2021, você não sabe o jeito que vai ser 2021, mas Ele sabe, e Ele já está providenciando
tudo que é necessário para nós vencermos. Ele já está providenciando tudo que é necessário para que a gente não sofra. Outra coisa que nós temos que entender: obedece sem discutir. Tem que passar pelo Egito. O que eu falei que o Egito é? Lugar de problema, lugar de dificuldade, lugar de sofrimento. Todo mundo que eu converso, irmãos, como eu estive lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, Israel, fala assim: mas você foi no Egito? Eu não fui no Egito. E todo mundo com que eu converso, não vamos generalizar todo mundo, né? Mas as pessoas que eu converso, mas o meu sonho é ver as pirâmides. Irmãos, o Egito só tem as pirâmides para ver, mais nada. O resto é feio, o resto é sofrido, o resto é dificuldades. Eles escravizaram o povo de Deus e pagam o preço até hoje. Então, o Egito não é um lugar bom, tanto é que judeu não vai para lá. Judeu não entra naquela cidade. Por que Deus fala para José e Maria: vai para o Egito? Porque lá não é um lugar que o judeu costuma frequentar. Então nós temos que entender que uma das coisas que a gente tem que fazer é obedecer. Fica firme, aguenta firme, e no momento certo Deus vai honrar, Deus vai te levantar. Outra coisa que você tem que entender: Deus é o Deus que provê aquilo que você necessita. Qual que era a necessidade de José e Maria para viajar para o Egito? Dinheiro, sim ou não? Era isso? O que Deus fez? Mandou pessoas para prover aquilo que era necessário. Precisa viajar para o Egito? Top, aqui o dinheiro. Irmãos, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. 2 Coríntios 8, se eu não me engano é o versículo 9, se eu não estiver enganado, diz assim: Jesus Cristo se fez pobre, para que nós que somos pobres, nos tornássemos o quê? Ricos. Aí tem alguns desalentados, alguns com falta de massa cefálica na cabeça, que fala que Jesus, quando ele fala isso, é na parte espiritual. Irmãos, alguém aqui já viu ou leu na Bíblia Jesus sendo fraco espiritualmente, irmãos? Hora que ele viu o leproso lá, o que ele fez? Irmãos, judeu não toca em leproso, porque eles acreditavam que a lepra passava pelo toque. O que ele fez? Tocou no leproso, o leproso foi curado, curou o cego, curou o coxo, ressuscitou morto. Aí o cara vem falar para mim que Jesus, quando ele fala isso, é na parte espiritual. Misericórdia, né? Era financeiramente. Inclusive quando algumas pessoas chegaram nele e disseram que iam seguir ele, o que ele fala para as pessoas? Quer me seguir? Segue. Só que até os passarinhos têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Não é assim? Todo mundo já leu essa passagem? Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus rico, um Deus poderoso, que se fez pobre, para que nós que somos pobres nos tornássemos ricos. Quarto lugar, Deus está enviando pessoas, como eu já disse aqui. Deus está preparando as pessoas. Deus está capacitando cada um de nós. Enquanto estava acontecendo a matança lá no Egito, em Jerusalém, o que acontecia no Egito? O menino crescia. Enquanto o povo sofria lá em Jerusalém com a perseguição de Herodes, o menino desenvolvia. Acredite-se que esse menino ficou lá no Egito de 4 a 8 anos, não se sabe certinho. E aí cumpre-se uma profecia, eu até quero falar isso com vocês. Deixa eu pegar aqui. Oséias 11:1. Abra comigo aí, Oséias capítulo 11, verso 1. Eu vou ler aqui em cima para mim não tirar do meu. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Tinha uma profecia dizendo que o menino ia morar no Egito, irmãos. Tinha uma profecia dizendo que o rei de Israel viria do Egito, seria chamado do Egito.
Você muitas vezes está passando por dificuldades, você muitas vezes está passando por problemas, você está passando muitas vezes por necessidades e adversidades, seja ela conjugal, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela sentimental, em alguma área da sua vida, às vezes até um psicológico, com depressão, isso ou aquilo, mas Deus está mandando te dizer: esse é o teu Egito, esse é o teu momento de problema, mas continua crescendo, continua prevalecendo, continue esperando, porque daqui a pouco eu vou te chamar do Egito, e hora que você vier, não tem Herodes que vai segurar, não tem diabo que vai te parar, não tem nada que possa segurar a mão do Senhor, quando ela começar a agir através da tua vida. Jesus chega em Jerusalém e ele começa a ensinar as pessoas, ele começa a ensinar no templo, a ponto dos sacerdotes falarem assim: de onde vem tanta sabedoria? Ele não estudou. Com 12 anos a Bíblia fala que Jesus já ensinava no templo. Lógico, ensinava de uma forma informal, vamos dizer assim, porque ele não tinha capacitação de sacerdote. Tanto é que o povo judeu não aceitava muito ele por causa disso, porque ele não tinha sido um sacerdote. Mas ele já ensinava, ele já fazia, ele já estava pronto para governar. Mateus 6, eu não vou ler aqui porque vai tomar tempo, mas eu já gostaria até de chamar o grupo de louvor, porque nós já estamos em cima da hora, já se posicionam ali. Mateus 6, irmãos, se você for 3 capítulos para frente aí, 4 capítulos na verdade, você vai ver Jesus ensinando sobre oração. Quando orares, orem assim: Pai nosso que estais no céu, a oração do Pai Nosso. Se você continuar um pouquinho mesmo, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala assim: eu sustento os passarinhos, e nenhum deles morre de fome, quanto mais vocês, homens de pouca fé. Eu visto os lírios do campo, que hoje existem e amanhã são jogados no fogo, e nem Salomão, com todo o seu dinheiro e toda a sua glória, nunca se vestiu igual a um lírio. O lírio é bonito, irmãos? Lindo. Hoje existe, amanhã lançado no fogo, e Deus está falando assim: eu visto eles. Irmãos, quantas pessoas estão em depressão, quantas pessoas estão preocupadas com amanhã. Sabe o que a Bíblia fala em Mateus 6? Basta cada dia o seu próprio mal. Você nem sabe se você vai estar aqui amanhã. Pastor, mas eu tenho filhos. Pastor, mas eu tenho isso. Pastor, mas eu tenho aquilo. Deus sabe e Deus provê. Entrega na mão dele, confia nele. Pastor, mas eu estou preocupado. Eu quero até ler isso para vocês. Versículo 31 de Mateus 6. Não andeis inquietos dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem que vocês necessitais de todas essas coisas. Sabe quem está falando isso aqui, irmãos? O menino que estava numa manjedoura, inocente, não tinha condição nenhuma de se defender, mas que o pai providenciou condições para ele fugir. O pai providenciou condições para ele sobreviver. Aí ele chega no capítulo 6, 4 capítulos depois, ele fala: gente, Deus sabe o que você precisa, Maico. Deus sabe o que você precisa, dona Nivalda, dona Neide, Carla, Guilherme está com a esposa grávida, né? Deus sabe o que vocês precisam. Não fica inquieto, não fica preocupado, não fica deixando o diabo tirar a tua paz, porque Ele é Deus provedor e Ele vai fazer, Ele vai mandar. Deus sabe o que você precisa, Hector. Deus sabe o que você precisa, Juliana. Deus sabe. Mas muitas vezes nós ficamos inquietos, preocupados, e começamos a fazer um monte de erros. Lembra que eu falei? Enquanto
Os magos andavam de lá para cá perguntando onde havia de nascer o menino Jesus. A estrela não andava. Mas a partir do momento que eles descobriram, através dos escribas e dos fariseus, porque está escrito, não sei se vocês sabem, mas deixa eu ler isso para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu anotei aqui, né? Está escrito que o menino nascia em Belém, o menino viria de lá. Miqueias 5:2, coloca para nós aí, Arthur. A partir do momento que eles descobriram, o menino tem que vir de Belém. É uma profecia, um profeta profetizou que o menino Jesus nasceria em Belém. E eles começaram a caminhar para Belém, na direção do Senhor, na direção que o Senhor estava. Automaticamente a estrela começou a andar junto com eles. Automaticamente a estrela começou a segui-los e guiá-los até o lugar exato. O que isso significa, pastor? A partir do momento que vocês começarem a andar na direção do Senhor, começar a fazer a vontade do Senhor, não se inquietando com as coisas que o mundo oferece, a mão do Senhor vai começar a andar sobre a sua vida. A mão do Senhor vai começar a estar sobre a sua cabeça, e aquilo que você colocar a mão vai multiplicar. Aquilo que você colocar a mão vai ser abençoado. E tu, Belém Efrata, posto pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estava profetizado que o menino Jesus ia nascer lá. Por que eu fiz questão de ler esse versículo para vocês? Por causa de Mateus 6,32. Muitos conhecem até de cor esse versículo, né? Mateus 6,32 diz o seguinte: todas essas coisas, não é o 32, é o 33, o 32 eu já li. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas são essas, pastor? Que está no versículo 32. Que os gentios buscam. O que os gentios buscam? Carro, casa, moto, vestimenta, comida, as coisas que o mundo oferece. Então Jesus está falando assim: olha, vou dar uma dica para vocês. Vocês querem alcançar prosperidade? Vocês querem alcançar a casa de vocês? Vocês querem alcançar uma vida mansa, uma vida tranquila? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas, o que está escrito ali? Vos serão acrescentadas. Eu sei que vocês precisam de uma casa. Eu sei que vocês precisam de uma roupa. Eu sei o que vocês precisam e eu vou mandar. Eu vou acrescentar. Mas quando você está andando debaixo da direção do Senhor, quando você está andando debaixo da obediência ao Senhor, isso é tão profético, irmãos. Ai, pastor, mas uma estrela acompanhando, isso é tão profético. Se você for no Antigo Testamento, lá em Gênesis não, minto, Êxodo, que é a saída, você vai ver que quando o povo andava no deserto, o que os acompanhava de dia? Uma nuvem. E à noite? Uma coluna de fogo. Por quê? Ai, para Deus manifestar o poder dele? É isso? Por quê? Alguém já foi em Israel aqui? Poliana já foi, né, Poliana? Como é que é a temperatura lá durante o dia? Irmãos, um sol escaldante, 45 graus, clima deserto, é uma coisa de louco. E à noite? Frio. E o povo tinha onde morar no deserto, irmãos? O povo tinha onde se abrigar? Deus sabe que o povo precisaria se aquecer. Então o que ele mandava de noite? Uma coluna de fogo. Para quê? O que o fogo faz? Aquece. E de dia? Uma nuvem. Quando a gente está andando na rua, irmãos, e entra uma nuvem no sol, o que a gente fala? Oh, glória, não é assim? Graças a Deus, uma nuvem. Porque o sol é escaldante aqui em Rio Preto também. Rio Preto é clima deserto. Rio Preto, pelo amor de Deus. Irmãos, Deus sabia da necessidade daquele povo.
Deus sabia da necessidade de José e Maria para guardar aquele menino, para proteger aquele menino, e Ele conduz aqueles magos até o lugar onde Jesus estava, para poder abençoar ele financeiramente. Não sei como vai ser 2021, não sei como é que está a sua vida, não sei quais são as suas preocupações, mas eu sei de uma coisa: o Deus que eu sirvo é um Deus provedor. O Deus que eu sirvo é um Deus que faz milagres. O Deus que eu sirvo é um Deus que fala para Abraão assim: pega teu filho, o teu único filho, vai para o Monte Moriá e oferece ele como sacrifício lá. Era uma pedida boa ou uma pedida ruim, irmãos? Era uma pedida ruim. Mas o que Abraão faz? Obedece. E a hora que ele chega lá, que ele está pronto para matar o filho, o que Deus fala para ele? Para, o cordeiro está ali. Irmãos, Deus já tinha providenciado o cordeiro. Abraão nem tinha chegado lá, o cordeiro já estava lá. O cordeiro está ali. Sacrifica o cordeiro. Eu só queria ver se você é obediente. A tua situação, os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas adversidades, muitas vezes Deus está falando: eu só quero ver a tua fidelidade, eu só quero ver se você vai me obedecer. E depois vai vir um tempo de bênçãos, um tempo de milagres, um tempo de multiplicação. Você vai passar pelo Egito, mas a hora que eu te chamar, eu te abençoo. A hora que eu te chamar, eu te multiplico. A hora que eu te chamar, eu te restituo tudo aquilo que era teu. Pastor, mas isso é bíblico. Leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, porque o tempo corre. Deus proverá. Assim como proveu o Ceasa, que há 8 meses atrás não existia para nós. E quando começou a pandemia, as pessoas começaram a ser afastadas, começou a diminuir o salário, nós começamos a ir lá. E ontem a caminhonete veio com 25 caixas de alimento em cima dela, irmãos. Tinha caixa até no banco da frente. Deus proverá. Está faltando o azeite, está faltando a farinha, eu vou prover. Pastor, mas é a minha empresa que está passando por dificuldade. Pastor, é o meu casamento que está passando por uma crise. Pastor, é minha vida espiritual. Deus proverá. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número, deixa eu pegar aqui certinho, 9, diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, você pode estar se sentindo fraco, você pode estar se sentindo humilhado, você pode estar sendo rejeitado, mas Deus está mandando eu te dizer: você sim está se sentindo fraco, mas aqui no altar você é forte. Eu te faço forte, eu estou te aperfeiçoando, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E você vai poder dizer como Paulo disse, de boa vontade: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, Paulo estava passando um momento muito delicado da vida dele. Acredite-se que uma doença, um espinho na carne, um enviado de Satanás. Você pode ler depois o capítulo completo. E ele ora, e ele determina que aquilo saia. E o próprio Jesus aparece para ele e fala assim: irmão, a minha graça te basta. Você não entendeu ainda, mas você está forte. Você não entendeu ainda, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. 40 anos andando no deserto, 40 anos de sofrimento, 40 anos de dificuldade,
40 anos andando em volta. Muitas vidas estão desse jeito, não sai do lugar, fica andando só em volta, fica andando ali, ó, não sai do lugar. 40 anos o povo andou no Egito desse jeito. Chegou a hora, chegou o momento, Moisés fala assim: a terra prometida está ali, ó. É só subir esse monte dos midianitas, está ali do outro lado, porque Jerusalém, todo mundo sabe, ou se não sabe vai saber, é no meio dos montes, é no meio de vales. Então você tem que subir e descer. É só subir e descer e vocês vão estar lá. E eles estão lá, radiantes, porque eles vão conquistar a terra prometida. Moisés morre. O povo fala: e agora? Sofremos 40 anos no deserto, na hora de tomar posse, Moisés morre. Mas Deus já tinha provido um substituto para Moisés. Deus já tinha outro para substituir Moisés e fazer o povo entrar na terra do Egito, que tinha sido separado há 40 anos atrás. Josué, que junto com Caleb acreditou que Deus era poderoso para fazer eles entrar na terra prometida. E Josué todo amedrontado, Josué com medo, Josué não sabia porque o líder dele, Moisés, havia morrido. Com medo de fazer as coisas, com medo de tomar as iniciativas. Coloca para nós Josué 1:9. Quem aparece para ele? O próprio Deus. E se você ler o capítulo completo de 1 até o 10, capítulo 1 do 1 ao 10, você vai ver que Deus fala assim para Josué: por que você está chorando? Moisés já morreu. Levanta, toma esse povo e entra na terra prometida. Irmãos, 2021 está vindo aí. E Deus está mandando eu e você: para de chorar 2020. Entra 2021 com a cabeça erguida. Entra na terra prometida, porque 2021 vai ser bênção. E Ele está falando para nós assim, ó: não foi eu que te mandei? Não foi eu? Se você está vivo, Ele está te direcionando para 2021. Ele está falando assim, ó: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não tenha medo, não se espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde você andar. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, irmãos, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil. Essa pandemia, esses governos, esses ministros, né, esse povo aí, está difícil. Mas Deus está falando para mim e para você: sou eu faço, e eu já estou provendo aquilo que é necessário na sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Nós vamos entrar em 2021, irmãos. Falta 2 semanas, na verdade, 2 domingos, porque o terceiro domingo já é ceia, e já é, se eu não me engano, dia 3 de janeiro. E nós vamos entrar 2021 para arrebentar. A igreja Sou de Cristo vai decolar em 2021. Nós vamos alcançar tudo aquilo que é prometido para as nossas vidas, e nós vamos crescer, nós vamos prevalecer, como muitas pessoas aqui dentro já têm alcançado bênçãos, muitas. Não tenha medo, não se pasme, nem se espante com as notícias: vai quebrar, economia, PIB, não sei o que. Não se espante, Deus proverá. Amém? Glória a Deus. Todo mundo entendeu? Podemos ir embora? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, por este culto. Obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, por cada um que esteve aqui para ouvir o Teu Evangelho, Pai. Ajuda-nos nesta semana, capacita-nos, fala conosco, Pai, mostra a Tua graça, seja o Deus provedor em nossas vidas. Que a Tua paz, a Tua alegria, o Teu poder e a Tua autoridade
seja derramada sobre a vida de cada um aqui representado, e que eles possam viver o melhor desta terra. Leva-os em paz para os seus lares, abençoe a sua semana, tudo aquilo que eles colocarem as mãos, e que eles possam vencer em todas as oportunidades. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Deus abençoe.